O verso de hoje dá pra gente uma verdadeira janela para o caráter de Deus, o caminho do verdadeiro florescimento e o coração do Evangelho de Deus. Primeiro vamos pensar um pouco sobre o caráter de Deus. Aqui em Gênesis 1:28, Deus está falando sobre como a humanidade deve preencher e governar a Terra. E ele não diz, haja uma raça humana. Ele não espalha um exército de humanos sobre a face da Terra. Ele começa com um homem e faz para ele uma mulher da própria carne de Adão. E da união desse amor é que vai surgir a raça humana. Essa é uma janela para o verdadeiro caráter de Deus. Deus, como nós vimos no vídeo anterior, são pessoas em um relacionamento. Isso mesmo, Deus são pessoas em um relacionamento. E ele cria um povo que são pessoas em um relacionamento, a sua imagem relacional. E assim, já que a humanidade está responsável de encher toda a Terra, como é que eles vão fazer esse processo? Fabricação? Eles vão criar uma linha de montagem, tipo o Fordismo, né? Eles vão executar uma clonagem? Não. Eles farão assim como Deus fez, de uma forma profundamente íntima e relacional, baseada no amor. O enchimento de toda a Terra espelha justamente a criação da Terra. É uma união amorosa. É uma comunhão face a face, que embora seja intensamente íntima, se expande em sua criatividade frutífera. A família humana deve ser feita como o mundo foi feito, nascido do amor. Isso nos dá uma janela para a vida verdadeiramente florescer. Muitas vezes nós pensamos que a maneira de fazer as coisas acontecerem na vida é cerrar os dentes e ir em frente. A gente imagina o sucesso em termos individuais, conquistas individuais. Às vezes nós aspiramos a ser o atleta vencedor, o herói corporativo, né? Aquele campeão sem igual. Só que o valor duradouro e verdadeiro vem como produto orgânico de pessoas em um relacionamento. Eu não estou falando apenas sobre fabricação de bebês aqui. Eu estou falando sobre o que nosso versículo de Gênesis de fato diz. Povoando, subjugando e tendo domínio sobre toda a terra. Não se trata apenas de fazer bebês. As lições de ser frutífero e se multiplicar devem ser aplicadas em todos os tipos de reinos e relações. O que realmente importa para o mundo de Deus não vem do modelo de fabricação de sucesso, esforços individuais, tarefas impessoais, colocando sempre tijolo sobre tijolo. O que realmente floresce e se multiplica nesse mundo de Deus é o modelo de fecundidade orgânica, pessoas unidas em amor e propósito comum, seja para qualquer atividade que for. Encher, abençoar, povoar a terra começa pequeno, começa com amar a pessoa que Deus tem em seu caminho agora, e não em ignorar pessoas e realizar grandes tarefas às custas dos outros. Em vez disso, é o se derramar de pessoa para pessoa em um amor comprometido. Isso tem um poder multiplicador enorme, gigantesco, quase ilimitado, para abençoar e encher toda a terra. E finalmente, ser frutífero e se multiplicar nos mostra a verdade maravilhosa do Evangelho. Estranhamente, Adão está sendo tratado como uma espécie de planta. A humanidade é uma colheita. Isso é crucial, por quê? Porque Adão é uma planta que vai dar frutos, de acordo com a sua espécie, diz a Bíblia. Este tem sido um grande tema em Gênesis capítulo 1. O terceiro dia da criação foi todo sobre plantas frutíferas com sementes e como elas vão se reproduzir de acordo com a sua espécie. Tudo isso está preparando a gente para a ideia da humanidade. Adão será uma planta destinada a ser frutífera, a se multiplicar. Mas o fruto que ele produzirá será exatamente como é a semente. Adão e Eva inclusive, que foi cortada do próprio Adão, provaram serem frutíferos e eles vão se multiplicar. Mas quando eles finalmente se multiplicam, eles dão fruto de uma safra doente da humanidade. Entre o ser frutífero e multiplicar-se e o tempo em que Adão conheceu intimamente a Eva, a colheita foi completamente corrompida. Ela havia sido separada de sua fonte de vida no Senhor. Assim, quando eles dão fruto, esses frutos são desprovidos da vida de Deus. Jesus descreveu a multiplicação da humanidade justamente sobre essas condições. A carne dá à luz a carne. Não nascemos com vida espiritual, vida em conexão com Deus. Em vez disso, estamos desconectados, desprovidos de vida verdadeira. E procurar a vida de Deus entre os descendentes de Adão é a mesma coisa que procurar uvas no meio de um espinheiro ou tentar colher figos de ervas daninhas. O que precisamos é um novo tipo de planta. Precisamos de um novo tipo de humanidade em que possamos ser enxertados. E assim o Filho cheio do Espírito se torna carne e permanece na terra como o verdadeiro Adão. Jesus é a verdadeira humanidade, a verdadeira videira. E ele nos convida a entrar em si mesmos. Ele diz, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Aquele que permanecer em mim e eu nele, esse mesmo dará muitos frutos.
mas frutos espirituais. Como é que nós podemos ser frutíferos e nos multiplicarmos? Primeiro, nós precisamos chegar a Cristo. Nós somos enxertados nele e nos tornamos sua nova e frutífera humanidade. Nós fazemos e construímos a nossa morada em Cristo e ele faz a sua morada em nós. E assim nós vamos dar bons frutos, frutos de acordo com a espécie dele. Você quer levar uma vida frutífera? Você quer florescer como um cristão de fato? Isso não vai vir através de um esforço mecânico. Será fruto de uma união amorosa com Jesus. Desfrute de Cristo, passe algum tempo com Ele e haverá uma fertilidade orgânica, gradual, mas exponencial, que vai encher toda a terra com frutos espirituais que vêm de Jesus.